Boa noite, gente. Bom, já aqui de novo, né, mais uma vez. Hoje, o tema que eu escolhi para tratar com vocês é um tema que eu já falei aqui, que eu gosto muito, é um tema que me fascina, eu adoro falar sobre ele, adoro estudar sobre ele. E eu sempre acho que é válido a gente estar comentando, né, tá discutindo, que é a reencarnação. Mas o título da palestra em si é Lógica da Reencarnação. Por quê? Por que eu não coloquei só a reencarnação, a lei da reencarnação? Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que não vem sentido, que não acreditam na reencarnação porque não vem sentido e não vem lógica nela. Inclusive, durante algumas pesquisas que eu fiz, procurei alguns vídeos, né, para trazer alguns exemplos, eu encontrei comentários de pessoas que diziam: ah, mas esse negócio de reencarnação não existe. E aí às vezes tentava explicar lá o fenômeno, isso é por isso, por aquilo, mas esse negócio de reencarnação não tem sentido, não tem lógica. Então hoje a gente vai trazer aqui, baseado basicamente no Livro dos Espíritos, na obra que Kardec codificou, para falar justamente que sim, a reencarnação tem lógica, tem sentido, e que como ela é uma lei de Deus, nada que Deus faz é sem sentido, nada que Deus faz sem propósito, é aleatório. Então vamos lá. Começando por um conceito básico, né? O que é reencarnação? A reencarnação é a volta do espírito ao mundo corpóreo em um novo corpo. Por que um novo corpo? Isso aí rechaçando a tese da Igreja Católica de que a gente retorna no mesmo corpo, que é a questão da ressurreição. Lembra, há mais ou menos um mês atrás, quando a gente conversou sobre nós somos criados por Deus, nós somos espíritos imortais e a gente é colocado no mundo para evoluir. Começamos com mundos primitivos e a partir do momento que a gente vai caminhando, a gente vai passando de um mundo para outro. A mesma coisa aqui. Por que é que a ressurreição não tem sentido, não tem lógica? Por quê? O que é que a ressurreição diz? Que a gente volta no mesmo corpo. Mas vamos considerar o seguinte, que a nossa matéria ela é composta de carbono, nitrogênio, água, de elementos químicos. E esses elementos, todos os elementos químicos, eles têm um ciclo na natureza. Então, quando a gente morre, que a gente vai para debaixo da terra, o nosso corpo apodrece e os elementos químicos que constituem o nosso corpo, eles voltam para a natureza e vão seguir o ciclo deles. Então, não tem sentido a gente sair catando de novo cada pedacinho, cada partícula, cada átomo de que o nosso corpo é composto para ressurgir no mesmo corpo, né? E como somos espíritos imortais, então quem habita o corpo é o espírito. Então quando esse corpo está velho, quando esse corpo está devagar, está falhando, então a gente pode muito bem partir para outro, um outro mais bonito, um outro mais saudável, por que não? Essa questão da reencarnação, ela não é uma coisa que o Espiritismo inventou, que o Espiritismo criou, que o Espiritismo trouxe. Ela já é uma coisa que está presente na nossa humanidade desde os tempos imemoriais. Na antiguidade já se falava bastante sobre reencarnação, só que de uma forma de acordo com a evolução das pessoas, né? Então, os antigos egípcios, hindus, gregos, budistas já falavam sim sobre reencarnação, embora de uma maneira um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco distorcida, né? Nós vemos, por exemplo, entre os gregos, filósofos como Pitágoras, Platão, já falavam sobre reencarnação da maneira deles, mas falavam. Nós temos os egípcios, né, que acreditavam em vida após a morte, que eles embalsamavam o corpo para nada apodrecer, para que quando a pessoa voltasse pudesse estar lá o corpo dela. Os hindus, eles acreditam bastante no ciclo de reencarnações, só que eles, por exemplo, acreditam que é possível que a gente reencarne em animais. Aí veio Kardec, veio a espiritualidade maior e nos explicou que isso não é possível, reencarnarmos em animais. Por quê? Porque
Porque assim, gente, os animais, eles também são filhos de Deus, eles são obra da criação, mas eles estão em um estágio evolutivo inferior ao nosso. Eles ainda, é claro que eles também estão submetidos à lei de evolução, à lei de progresso, mas nós que já somos espíritos, que temos uma individualidade, nós já estamos em um patamar um pouco mais superior. E seria um retrocesso se nós, já espíritos com esse certo avanço, retornássemos em corpos mais primitivos como os dos animais. Então, essa tese é rechaçada. Mas, mesmo assim, os animais também, eles estão dentro dessa lei de progresso, dessa lei de evolução, e eles vão chegar lá, vão atingir a individualidade. Mas, como ninguém retrocede, nós não reencarnamos neles. Mas não significa dizer, obviamente, que os hindus estão completamente equivocados. Eles acreditam sim, a tese, o fundo tá sempre lá na teoria deles. Então, como eu falei, o espiritismo, ele não trouxe nenhuma coisa nova, nenhuma coisa inventada, não. Ele apenas trouxe essas teorias que no Oriente já se falava muito para o Ocidente, né? Começou pela França e foi se espalhando aí ao redor do mundo. Algumas perguntas que se pode surgir sobre a reencarnação. Quem reencarna? Espíritos que ainda não estão purificados. Então, nós somos criados simples e ignorantes, somos colocados nos mundos para evoluir. E, gente, obviamente, 80 anos, 100 anos, em vista da eternidade que temos, não é suficiente para que a gente seja perfeito. Como Deus, como Jesus falou, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E assim, nós, pela nossa própria inexperiência e imaturidade, nós fazemos escolhas erradas. Então, muitas vezes, em uma vida, a gente não consegue fazer tudo, não escolhe alguma coisa errada, faz alguma coisa errada. E aí, porque a gente fez alguma coisa errada, não podemos corrigir os nossos erros. Então, se somos espíritos imortais, se estamos caminhando para a evolução, nós precisamos sim reencarnar. A reencarnação apenas na Terra, no planeta Terra? Se vocês lembrarem bem, quem estava aqui, a última vez que a gente conversou, nós conversamos sobre a pluralidade dos mundos, né? A questão das muitas moradas na casa do meu pai. Então, nós temos um universo cheio de planetas, cheio de moradias. Então, não significa necessariamente que vamos encarnar apenas no planeta Terra. De acordo com a nossa evolução, de acordo com os propósitos divinos, podemos encarnar em outros planetas, planetas superiores, planetas mais avançados, como também podemos reencarnar em planetas inferiores, se assim a gente não fizer por merecer, né? Ficar aqui em um planeta mais ou menos. Então, não há encarnações apenas na Terra, vários outros mundos também. Quando nós reencarnamos em outro planeta, tem mais ou menos aquela coisa. Os planetas, eles também estão inseridos na lei de evolução, na lei de progresso, que é uma lei de Deus. Então, os planetas também evoluem. Do mesmo modo, as pessoas que estão nesses planetas, elas têm que acompanhar o processo de evolução. A Terra, por exemplo, está passando por um processo de transição evolutiva. Ela está melhorando o padrão evolutivo. Quando essa transição terminar, ela vai exigir que seus moradores estejam à altura desse padrão. Quem não está, sinto muito, Deus não pode entravar a evolução de um planeta porque um ou dois querem ficar parados, querem esperar, querem deixar para amanhã, querem deixar para outra encarnação. Então, nós reencarnamos em outros planetas de acordo com os propósitos divinos. Quando não atingimos a evolução suficiente para continuarmos no planeta, no nosso planeta que está evoluindo, ou quando nós evoluímos mesmo mais do que o padrão do nosso planeta e a gente tem o merecimento de ir para um planeta mais evoluído, né? Um planeta melhor. Qual o intervalo entre uma reencarnação e outra? Tem gente que tem essa dúvida. Existe um intervalo fixo? Quando a pessoa desencarna, ela precisa passar
X anos certinho no plano espiritual para que tenha novamente a oportunidade de reencarnar? Não, depende. Gente, nós mesmos aqui já nos deparamos com espíritos que estão desde o século XI presos naquela situação que eles pararam no tempo. Então tem espíritos que passam milênios, séculos sem reencarnar. Tem espíritos que desencarnam pouco tempo depois estão voltando. Aí aquela questão por exemplo, das crianças que lembram com muita nitidez das vidas passadas. Nós vamos falar um pouco mais disso lá na frente. Então, não tem um período certo para você reencarnar. Isso depende dos propósitos divinos, dos karmas que você tem, das coisas que tem que expiar, das coisas que fez ou que não fez ou que deixou de terminar na Terra. Então, isso depende muito do espírito, depende muito da programação, mas não existe um tempo certo espiritual para voltar a reencarnar. Não. Tem gente que passa séculos, milênios, tem gente que passa anos, alguns anos só. Há evidências científicas da reencarnação? Sim, há evidências científicas. Os cientistas, eles estão começando, gente, a despertar para essa questão da reencarnação, a não mais acreditar que a reencarnação é só uma coisa da religião. Então nós temos alguns pesquisadores, inclusive nos dois pontos do globo, que fizeram pesquisas acerca disso. Na Índia, no Oriente, nós tivemos o Dr. Banerjee. Eu não sei o nome dele completo, só sei que o sobrenome dele é Banerjee. E ele fez um estudo na Índia com aproximadamente 1000 crianças, coletou casos dessas crianças que se lembravam de vidas passadas, e ele fez bastante documentários, a gente acha no YouTube alguns, de menina, por exemplo, uma menina indiana que ela reencarnou em uma certa cidade, mas a partir do momento que ela começou, a poder falar, se manifestar, ela falava de outra vida que ela teve, falava dos filhos, do marido, que tinha deixado um dinheiro enterrado. Então a família dela, curiosa, foi lá, achou a família, ela reconheceu, falou: olha, teu apelido era esse. Então tudo isso o Dr. Banerjee acompanhou e ele documentou, já querendo provar essas evidências de que a reencarnação existe. Outro aqui, muito famoso na América, nos Estados Unidos, era um professor da faculdade de Virgínia, da Universidade de Virgínia, Dr. Ian Stevenson. Eu acho que ele já faleceu, ele já era bem velhinho, mas ele deixou várias pesquisas, inclusive alguns livros publicados. Ele fez um estudo com mais ou menos 360 crianças e ele fez também bastante documentários acerca disso. Então nós temos sim essas evidências, esses nomes são dos mais famosos, mas existem também outros, e é aquela questão, a ciência está começando a despertar para isso, perdemos os conhecimentos da vida passada? Muita gente se pergunta isso. Existem mais ou menos duas coisas que a gente pode falar sobre isso. Primeiro, os conhecimentos que a gente adquire, as experiências, não se perdem, porque o nosso espírito, ele guarda essas experiências em seu inconsciente. Então, nada do que a gente passa fica perdido. Nós sempre absorvemos alguma coisa e guardamos. Só que quando a gente reencarna, nós vemos com o véu do esquecimento. Mas por quê? Da última vez surgiu uma pergunta aqui, Por que a gente não se lembra de encarnações passadas? Por um motivo bem simples, gente. Nós não somos perfeitos, obviamente. Então, nós cometemos erros. Muitas vezes a gente faz mal para as pessoas e quando a gente reencarna, a lei nos obriga a reparar o dano que a gente causou a essas pessoas. E muitas vezes a gente reencarna juntinho com o nosso inimigo. É nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. Então, vamos pensar o seguinte: vai que você tem um irmão, você não se dá muito bem com ele, mas você, enfim, tolera porque é seu irmão, é seu sangue. Vai que você descobre que você ou ele te matou em outra vida, ou você o matou. Como era que isso ia como era que você ia ficar? Com certeza
iria causar um desequilíbrio, poderia entravar, né, a caminhada, poderia entravar a reconciliação. Se você descobrisse que você matou sua mãe em outra encarnação, como era que você ia ficar? Você, às vezes, poderia vir uma culpa, poderia vir um sentimento, assim, de angústia, de tristeza, e acabaria você não aguentar aquela pressão. Então, é melhor que a gente venha sem lembrar, para que isso não possa entravar nossas escolhas, isso não possa atrapalhar as nossas decisões, inclusive as reconciliações que nós temos que fazer com os nossos adversários. Mas tudo que a gente passa, reitero novamente, não fica perdido. As experiências que a gente adquire ficam no nosso inconsciente. É tanto, por exemplo, gente, mais tarde também nós vamos falar sobre isso, que muitos espíritos trazem bem forte ao reencarnar, e as crianças, elas manifestam tendências a uma profissão, a uma arte, a uma ciência. Como isso se explica? Muitas vezes, coisas de outras vidas, né? Os espíritos, eles reencarnam sempre com o mesmo sexo? Não. Os espíritos, costuma-se dizer que eles não têm sexo. Mas, quando eles reencarnam, né, obviamente tem que vir ou homem ou mulher. Só, gente, que, como eu falei pra vocês, a gente é colocado para experimentar de tudo. Então, que graça teria vir sempre mulher? Ou sempre homem? Como é que um homem que é machista, por exemplo, como é que ele vai se colocar no lugar de uma mulher que tem que menstruar, que tem que engravidar, que tem que dar à luz? Como é que ele não entende isso se ele não passar por isso? A mulher do mesmo jeito, ela tá lá, antigamente, né, as mulheres ficavam mais em casa, os homens eram que tinham que pegar no batente. Então, elas, de certa forma, trabalhavam apenas no lar, mas por que elas não poderiam experimentar um trabalho braçal, né? Então, Deus, ele nos coloca para experimentar de tudo. Até mesmo porque, quando a gente vai ajudar uma pessoa, se colocar no lugar dessa pessoa, fica mais fácil se a gente já tiver experimentado, se a gente já tiver passado por aquilo. A gente pode entender melhor. Então, os espíritos, eles podem reencarnar 5 encarnações como mulher, aí depois vem como homem para ver como é, ou 50 encarnações como homem e depois vem como mulher para saber como é. Mas no mundo espiritual, eles se manifestam da forma que mais eles gostam, né? Tem espírito que prefere se manifestar como mulher ou como homem. Então fica a critério, mas que fique assim bem claro que nós estamos aqui como mulheres, como homens, mas quem sabe, né, a gente pode vir como homem ou como mulher em outra encarnação. Não significa que porque sou mulher nessa, vou ter que ser mulher na outra. Em que momento se inicia a reencarnação? Tem gente também que se pergunta acerca dessa coisa. A reencarnação, ela se dá só quando a criança nasce, ou quando está no 4º mês de gestação, ou na fecundação. A reencarnação, ela se inicia com a fecundação. Quando o óvulo se liga com o espermatozoide, o espírito já está lá ligado àquele corpo. E ele vai reduzindo o perispírito para poder caber. Então, gente, é por isso que os espíritas, nós espíritas, nós condenamos o aborto em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Porque você abortar em qualquer época da gestação é um crime. Você está impedindo que um espírito reencarne, você está matando uma vida. A reencarnação, ela se inicia lá naquele momento. A partir daquele momento, o espírito, ele está ligado àquele corpo. E aí o que vai acontecendo é que com a avançada da gestação, ele só vai perdendo, ele vai entrando em sono, ele vai perdendo um pouco a consciência para que possa nascer. Mas não significa que ele não esteja lá, né? Tem um capítulo no Livro dos Espíritos, o capítulo 4, que ele fala muito sobre a pluralidade das existências. E ele fala muito sobre reencarnação e outras coisas. Mais ou menos na questão 167, Allan Kardec, ele pergunta: qual o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem:
Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Eu quero que todo mundo se fixe bem nessa palavra grifada, justiça. Mas antes da gente falar sobre ela, o que é que nós podemos dizer? Reencarnação não é apenas expiar, não é apenas passar por uma prova ou cumprir uma missão. Reencarnação é aprimoramento, é a lei da evolução. Então nós temos sim essa necessidade de reencarnarmos. Essa questão da justiça divina. Gente, a reencarnação, ela é um dos pontos mais altos da justiça divina, porque ela dignifica o espírito, gente. Assim, o que é que nós podemos falar? Como assim dignifica o espírito? O que eu falei antes. Quando a gente comete um erro em uma vida, será que a gente vai ter que passar o resto da eternidade sendo infeliz? O resto da eternidade sofrendo por aquele erro? Será que a gente não tem a oportunidade? Deus, Ele não nos dá a oportunidade de corrigirmos? Sim, Ele dá, através da reencarnação. Com as diversas existências, né, o espírito, que ele é imortal, ele vai subindo os degrauzinhos da evolução ao longo dos milênios e ele vai se melhorando, ele vai crescendo em sentimento e em intelectualidade. Ele vai aprendendo moral e intelectualmente. As diferenças individuais entre as pessoas, porque nós somos diferentes, gente. Até mesmo irmãos gêmeos, eles têm personalidades diferentes. Isso não é capricho da divindade de Deus, não é capricho divino, não. Isso é o próprio Espírito procurando, ele mesmo, promover o próprio progresso. No nosso caminhar ao longo dos milênios, nós recebemos por meio dessa justiça divina os frutos do bem que plantamos. Mas é por essa mesma justiça que a gente tem que ressarcir, que a gente tem que pagar o mal que fazemos. Se o espírito ele foi criado juntamente com o corpo, como era que ficava a justiça divina diante de tantas diferenças, de tantas desigualdades que nós temos nesse mundo? Como explicar uma pessoa nascer pobre, doente, enquanto outra nascer rica, saudável e passar a vida toda numa boa? Então, essa questão da justiça divina que explica isso, a reencarnação que explica isso. Deus, nosso Pai, Ele sempre, gente, nos dá a oportunidade do arrependimento. É questão de lógica, é questão de razão. Essa oportunidade que Ele nos dá, através de várias vidas, a gente ressarcir os nossos erros e caminhar rumo à perfeição. Então, Ele nos dá a oportunidade de reencarnarmos, nos dá a oportunidade de voltarmos à vida terrena para que a gente possa fazer o que não fizemos ou reparar o que a gente desconcertou. Então é isso. Aqui tem uma foto que ilustra basicamente como é a reencarnação. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e morremos. De acordo com a necessidade, nascemos de novo. Mas quem habita o corpo é o espírito é imortal. Então o espírito, ele sempre que tiver necessidade, ele vai reencarnar. Nós temos que ver, gente, o mundo material como uma escola. Voltar ao mundo, retornar ao mundo em uma nova encarnação para o trabalho, não é que Deus esteja nos punindo. Porque eu sofri muito em outra vida, eu quero agora descansar, não quero reencarnar mais nunca. Não é assim que funciona. É uma necessidade. Porque, gente, assim, não é porque eu mesmo já tive essa dúvida, já tirei essa dúvida, mas eu me perguntava, mas será que no mundo espiritual a gente não evolui não, a gente não melhora, a gente não aprende nada? Sim, nós aprendemos, nós melhoramos, aprendemos muito mesmo, inclusive com espíritos melhores do que nós, né, que já são mais preparados. Mas tem certas provas, tem certas situações que só no corpo físico que a gente pode enfrentar. É como se o corpo físico, ele fosse aquela prova, é tudo ou nada. Você sabe ou não sabe, você é ou não é, você melhorou ou não melhorou. Porque, assim,
assim, no mundo espiritual é mais fácil. Nós não estamos com uma veste pesada, nós não podemos nos mascarar, não podemos fingir que somos algo que não somos. Ou a gente é ou a gente não é. Nós não podemos esconder nossa identidade. Quando a gente chega aqui, nosso corpo é pesado, ele é maçante, ele se cansa fácil, o cérebro é muito pobre ainda para toda a expansão mental que o espírito tem. E quando a gente chega aqui, que a gente enfrenta as situações, nós podemos muito bem nos mascarar, esconder o que realmente sentimos, o que realmente somos, através do verniz da educação. E a gente pode fingir que aprendeu sem aprender. É por isso que quando a gente vem pra cá, que a gente realmente enfrenta aquela dificuldade, é como se Deus quisesse saber realmente, você aprendeu, você captou, você internalizou o ensinamento? Por isso que não é assim, a gente só melhora, só evolui no plano espiritual. É necessário reencarnar no corpo físico. Tem coisas que só a escola do mundo físico pode ensinar. Uma única vida, ela só seria admissível se todos os homens sobre a Terra estivessem em um mesmo grau evolutivo, em um mesmo nível intelectual e moral. O que obviamente não somos, né? Somos pessoas diferentes, tem pessoas melhores, tem pessoas piores, tem pessoas mais ou menos. E essas diferenças existentes entre as pessoas, elas é que nos mostram os degraus que nós somos chamados a vencer. Quando a gente vê um exemplo bom, a primeira coisa que dá assim vontade é de você seguir, né? Poxa, eu queria ser como aquela pessoa ali, ela perdoa mais fácil, ela não guarda rancor, ela faz o bem. Então, essa diferença é porque os que já estão melhor um pouquinho, vêm para ajudar os que ainda estão atrasados. E nós temos que aproveitar para que a gente realmente coloque a mão na charrua e melhore mesmo. E não fique, não, deixa para a próxima encarnação que eu faço. Tem muita gente que diz isso com a questão da mediunidade, né? Não quero ser médium, não, nessa vida, deixa para a próxima. Você sabe como é que vai ser a sua próxima encarnação? Você sabe como é que você vai vir, se você vai ter as mesmas oportunidades? Então, que não deixemos para amanhã ou para a próxima encarnação o que a gente pode fazer hoje. A encarnação, ela sempre tem um fim útil. E o maior fim útil que ela pode ter é o nosso próprio melhoramento. A reencarnação, ela explica, gente, por que algumas crianças nascem saudáveis e outras doentes, porque existem pobres e ricos. Tem gente que se pergunta assim, Ave Maria, eu morro de trabalhar, de estudar, ralo pra caramba e a minha vida é tão difícil, enquanto tem gente que recebe tudo na mão, tem gente que ganha tudo numa boa, tem gente que é só no bem bom. Por quê? Por que é que eu vou ser... A gente vê, né, muitas vezes as pessoas honestas se revoltam, que as pessoas que fazem trambicagens, fazem coisas erradas, parecem estar sempre numa boa. Por que então? Qual era o sentido de eu querer ser bom nessa vida, se só tem essa vida e eu vou ter que batalhar mesmo? Por que eu não vou ser logo mal, que eu não vou ser logo ruim, passar a perna nas pessoas para eu viver no bem bom, já que só tem essa vida e não tem mais nada mesmo, não vou perder nada? A reencarnação explica por que a gente tem que sempre procurar ser uma pessoa melhor, porque que é errado fazer coisas erradas, porque essas pessoas que fazem o mal aqui, que parecem sempre se dar bem, elas estão adquirindo débitos que com certeza lá na frente elas vão pagar. Muitas vezes começam a pagar ainda aqui. E quando a pessoa vai, mesmo na dificuldade, fazendo as coisas certas, ela ganha mérito, ela ganha bônus, ela vai se melhorando internamente. A reencarnação, ela explica de onde vem a aptidão extranormal de certas crianças que já desde pequenininhas, elas se mostram, expert em tal arte, em tal ciência, enquanto outras crianças é aquela coisa mediana a vida inteira. Por quê? Voltando à questão, né? Às vezes as crianças, elas reencarnam cedo,
quando elas desencarnam, elas passam pouco tempo no mundo espiritual e quando reencarnam, a lembrança daquela vida, a lembrança daquela ciência, daquele ofício que elas exerciam ainda está muito vívido dentro do espírito e ele se lembra e ele vem desenvolvendo precocemente aquilo ali. Eu, inclusive, estava até assistindo um vídeo umas semanas atrás de um menino de 4 anos na China, que o menino tocava piano como ninguém, ele só tinha 4 anos. Enquanto o estudo para você tocar piano mediano são 8 anos. Aí eu vi os comentários embaixo. Aí o pessoal, isso é reencarnação, não tem outra explicação. Aí outro, isso não tem nada a ver com reencarnação, isso é porque ele vive em um ambiente muito musical. As pessoas céticas, elas sempre querem achar um motivo para dizer que não é, mas é, né? A reencarnação também explica de onde provém algumas ideias, algumas sugestões, alguns pensamentos que são inatos ou intuitivos, que não existem nas outras pessoas. Gente, às vezes você conversa com certas crianças, elas lhe dão cada resposta que você fica com a cara mexendo, assim, meu Deus, como essa criança sabe disso? Ninguém diz pra ela, eu tenho certeza que ela ainda não viu isso na escola e ela sabe. Reencarnação que explica. A reencarnação também, ela vai dizer o porquê de onde vem certos instintos precoces nas crianças, certos vícios, certas virtudes, certos sentimentos que não tem nada a ver, elas não receberam essa educação, contrastam com o meio em que elas vivem. Então, a gente vê isso à torta e à direito, crianças desde pequenas agressivas, violentas, que batem no pai, que batem na mãe, ou crianças que têm hábitos já de gente que parece velho mesmo. Eu tenho um primo, ele deve ter uns 6 anos, e ele é louco por café, minha gente. E assim, a gente fica prestando atenção, ele parece daquele senhorzinho do interior que tem aquele hábito de tomar café. Ele é que nem aquele pessoal mesmo que gosta mesmo de café do interior. E quando a gente vai refletir sobre isso, a gente vê isso, atos de outras vidas. Como tem crianças que nós já vimos casos aqui de crianças de 5 anos que já falavam em usar drogas. Uma criança de 5 anos mal sabe o que é droga. E essa criança que a gente até acompanhou aqui em Altos, ela falava em usar droga, minha gente. E o que é isso? Se não memória de outras vidas? Crianças que querem beber, veem os pais bebendo, me dá isso aqui que eu quero beber também. Crianças que querem fumar. Isso tudo são coisas trazidas de outras vidas, né? A reencarnação também explica faculdades que aparecem em certas pessoas de falar, por exemplo, línguas que elas não conhecem, de escrever em línguas que elas não estudaram. Um exemplo que nós temos, Chico Xavier. Nós sabemos que Chico Xavier era um espírito já com certa evolução, ele era muito sábio, mas aqui nessa encarnação ele não teve a oportunidade de estudar muito, estudou apenas até o ensino fundamental. Mas em suas psicografias, Chico, ele psicografava em inglês, em francês. Já vi, inclusive, alguns documentários falando sobre ele, de pessoas de famílias judias, né, que o parente escrevia coisas as coisas, né, que a família falava e escrevia símbolos lá, que só a família conhecia, símbolos lá do judaísmo, ou então símbolos em alemão, palavras em alemão. O que explica isso? Não quer dizer, gente, porque assim, voltando a falar sobre isso, não é que porque ele veio de outras vidas, ele já trazia, ele tem que lembrar. Porque tem muita gente que pode dizer assim, mas o Chico era o Chico, ele recebia os espíritos que conheciam, não precisava ele saber. Não é bem assim. Os espíritos, é por isso que a espiritualidade sempre pede que a gente estude muito, que os médios estudem, que quem doutrina estude bastante, porque nós somos como um lápis que eles usam, né, para trabalhar. Quem é que não quer trabalhar com um lápis afiado?
os espíritos, eles usam o conhecimento que nós trazemos dentro de nós. Eles pegam dos arquivos que nós temos aqui. O Chico, ele não poderia escrever em francês, em inglês, em alemão, se ele não já tivesse experienciado isso. Porque o que foi que o espírito fez? O espírito podia muito bem ser francês, ser inglês, mas ele pegou o arquivozinho que o Chico tinha na mente dele, no espírito dele, para poder aflorar aquilo ali. Mesmo ele não conhecendo nessa vida. Mas não quer dizer que o Chico não tenha mérito. Porque ele pode ter muito bem vivido, ele pode ter muito bem falado inglês, francês, alemão em outras vidas. E estava lá guardadinho, que foi isso que o espírito usou. Divaldo Franco também, ele conta em algumas de suas palestras casos sobre essa questão da reencarnação, e eu trouxe até para vocês um que eu achei bastante interessante, né? Procurei alguns tópicos que ele falou sobre reencarnação, e o que foi que Divaldo contou? Ele disse que tinha um menino inglês de 8 anos de idade que era analfabeto, filho de pais analfabetos. E não tinha como ele ter nenhum conhecimento, porque isso foi no século XX, né? Os camponeses, as pessoas mais pobres na Inglaterra, até 1910, 1915 mais ou menos, ainda tinha muita dificuldade na educação. Só quem tinha educação eram mais os filhos dos nobres. Então, filho de pais analfabetos, ele analfabeto, o garoto era fera em matemática. Não tinha uma questão que você colocasse para ele que ele não resolvesse em questão de minutos. E aí ele foi para Londres, em uma universidade, onde fizeram um teste de QI com ele, né? E os professores perguntaram, tá bem que é, porque a história tem umas informações aqui que os professores perguntaram, né? Qual era a 16ª potência do número 8? Aí, até mesmo quem já estudou fica assim, eu mesmo não sei. E aí o menino, em 3 segundos, 2 trilhões, trocentos e tantos mil, nananana. Aí todo mundo, como é que esse menino sabe disso? Aí os professores foram lá, vamos tirar aqui a prova. Fizeram a conta, deu certinho. Aí viraram pra ele e perguntou, mas garoto, como é que você sabe disso? Você nunca estudou matemática? Não. Aí a resposta que ele deu, eu me lembro que não me lembrava que lembrava. Agora que recordei, me lembro que sei. Então, são essas coisas que provam, assim, que não tem como não ser, gente. Experiências de outras vidas que essa criança trouxe, armazenada em sua mente. Outra pergunta, né, que pode surgir. Existem limites para a reencarnação? Allan Kardec, os espíritos respondem. Tecnicamente não. O que é que acontece? A reencarnação ela é necessária de acordo com a purificação do espírito. À medida que o espírito vai se purificando, o espírito vai se tornando menos denso, menos grosseiro. Num grau mais elevado, ele se confunde até mesmo com o perispírito. Então, do ponto de vista material, a encarnação em si só existe em mundos inferiores como a Terra. Porque assim, gente, tecnicamente não há limites para a reencarnação, é de acordo com a necessidade. Mas à medida que o espírito vai se purificando, vai evoluindo, ele vai tendo menos necessidade de reencarnar em mundos primitivos, de possuir uma reencarnação mais grosseira, mais sofrida, mais penosa. E ele vai reencarnando em mundos superiores, onde é uma coisa mais leve, é uma coisa mais light. Então, assim, o limite para a reencarnação é de acordo com o caminhar do espírito. Mas nós não podemos excluir a questão dos estágios evolutivos dos mundos, que precisam ser respeitados. Como nós falamos anteriormente, os mundos, eles estão sim submetidos à lei de evolução, à lei de progresso, então eles precisam caminhar. Então, um espírito que está em um padrão vibratório inferior ao daquele mundo, ele não pode reencarnar lá. E ele também não pode entravar, querer porque quer ficar lá naquele mundo, se
aquele mundo não mais o aguenta, né? Porque está mais elevado. Então, espíritos inferiores não encarnam em mundos superiores. E espíritos superiores podem sim encarnar em mundos inferiores, mas para poder ajudar aquele pessoal daquele planeta a evoluir, a melhorar. E aqui a gente vai terminando com uma frase de Allan Kardec que diz o seguinte: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal qual a lei. Então, na conclusão disso tudo, o que é que a gente pode perceber? Que a reencarnação, ela é uma lei, ela é necessária ao nosso progresso e ela não é uma coisa ruim. Ela é o que mostra para nós que existe justiça divina, que se eu errei nessa vida, eu não preciso ficar sofrendo pela eternidade. A reencarnação, ela nos explica o passado. Por que é que nós passamos por certas coisas? Ela também pode nos explicar o futuro, porque de acordo com o meu caminhar nesta vida, eu estou tecendo a minha próxima vida como vai ser. A reencarnação, ela nos dá esperança, ela nos consola de que as coisas podem estar difíceis aqui agora, mas se eu passar por isso aqui, beleza, se eu passar por isso aqui com firmeza, com aceitação, com resignação, eu vou deixar isso para trás, não vou mais precisar passar por isso de novo. A reencarnação, ela nos dá, gente, aquela certeza de que por mais que as coisas estejam ruins naquele momento, pode melhorar numa próxima vida, pode melhorar, a gente pode ir para um planeta melhor, ou ter a certeza de que não estamos desamparados, porque quando a gente perde um ente querido, né, tem sempre as pessoas que dizem: ah, eu nunca mais vou ver fulano, eu nunca mais vou poder falar, nunca mais vou poder abraçar. E a reencarnação mostra que um dia poderemos estar reunidos novamente, por que não? Então, eu agradeço a vocês por terem me ouvido. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aberta a perguntas. Se eu não souber responder, peço ajuda aos universitários. E queria agradecer, né, por vocês terem ouvido. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Então, gente, muito obrigada.